A ditadura perfeita terá a aparência de uma democracia, mas sem nenhuma liberdade. Aldous Huxley. Até que ponto somos donos de nossas próprias ideias, valores e desejos? Até onde nossas interações sociais são verdadeiras? Você é realmente dono do seu próprio destino? Neste vídeo, vamos investigar como as engrenagens ocultas da propaganda, da psicologia de grupo e da cultura de massa são usadas para moldar consciências, enfraquecer a sociedade e sustentar o controle. Ao longo da história humana, formar grupos sempre foi uma excelente estratégia de sobrevivência. Em bandos, nossa força contra predadores e inimigos alimentou um profundo senso de pertencimento, um poderoso impulso que não desapareceu com o avanço da civilização, mas apenas mudou de forma. Esse fenômeno, o poder psicológico dos grupos sobre o indivíduo, despertou o interesse de diversos pensadores do século XX. O que eles descobriram foi, no mínimo, inquietante. No final do século XIX, figuras como Gustave Le Bon e Sigmund Freud investigaram os mecanismos que governam o comportamento das massas sob as lentes da psicologia social. Le Bon observou que, ao se fundirem em uma multidão, os indivíduos tornam-se altamente sugestionáveis e emocionais, como se uma mente coletiva, mais impulsiva e instintiva, assumisse o controle. Na massa, ele dizia: a razão enfraquece, o senso de responsabilidade se dissolve e o comportamento regride a um estado quase primitivo. Freud expandiu essa ideia ao argumentar que, inserido em um grupo, o ego individual se enfraquece diante de lideranças idealizadas ou símbolos de autoridade. O pensamento crítico cede lugar à identificação emocional e o sujeito passa a agir movido por afetos inconscientes e narrativas simplificadas. É fácil perceber essa dinâmica em situações cotidianas, como em um estádio de futebol lotado, onde pessoas normalmente pacíficas passam a agir com uma agressividade quase irreconhecível. Ou, em escala histórica, no que ocorreu na Alemanha durante a Segunda Guerra. Milhões de pessoas comuns, homens e mulheres, mobilizados em torno de um líder carismático, protagonista de um dos episódios mais sombrios da humanidade. Em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, Freud descreveu como o indivíduo que integra um grupo experimenta uma transformação psicológica. Suas emoções, crenças e comportamentos passam a ser moldados por essa identidade coletiva. É como se abríssemos mão do pensamento crítico e autonomia em troca de segurança e aceitação. Esse mecanismo psicológico não é apenas teórico. Ele se manifesta de forma concreta em nossa sociedade atual. Bernays escreveu que a matilha de lobos é muitas vezes mais forte do que a soma de seus membros individuais. Em outras palavras, o comportamento coletivo tem uma força simbiótica que ultrapassa as vontades e racionalidades individuais. Hoje, essa força tribal se manifesta em identificações com grupos de raça, gênero, classe, religião ou partido político, onde a coesão emocional frequentemente suplanta o pensamento crítico. Edward Bernays, sobrinho de Freud, foi quem transformou essas descobertas em ferramentas concretas de manipulação. Em Propaganda, sua obra mais impactante, argumentou que, ao conhecer os mecanismos e motivos da mente coletiva, podemos controlar e regimentar as massas conforme nossa vontade, sem que elas percebam. Mas o que torna esse tipo de manipulação tão eficaz? Para entender como isso é possível, é preciso olhar para a base psicanalítica que inspirou Bernays. De forma inteligente, Bernays entendeu que não somos movidos apenas por argumentos racionais, mas também por impulsos mais profundos,
medos, desejos inconscientes, muitas vezes negados ou reprimidos. Essa percepção foi profundamente influenciada por Freud, que mostrou como muitos atos humanos são substituições simbólicas para desejos inconfessáveis. Freud defendia que desejos reprimidos, frequentemente ligados a sexo, poder ou aceitação, não desaparecem, apenas se escondem no inconsciente e de lá continuam influenciando nossas escolhas de forma indireta, disfarçados em hábitos, preferências e impulsos de consumo. Um homem compra um carro pensando em locomoção, mas talvez deseje inconscientemente um símbolo de prestígio ou sucesso. Edward Bernays. Essa lógica antecipa o marketing emocional contemporâneo, que não vende apenas objetos, mas identidades, pertencimento, exclusividade. Pense em um perfume, por exemplo. Ele nunca é vendido apenas como uma fragrância, mas como promessa de sedução, confiança e poder. Ou um smartphone que não se vende apenas pela tecnologia, mas como símbolo de status, capaz de construir uma legião de fãs. Como Nietzsche dizia, não há fatos, apenas interpretações. E quem controla as interpretações molda a realidade social. A partir disso, Bernays concluiu que uma propaganda eficaz não apela à razão, mas a essas motivações ocultas. Em campanhas brilhantes como Torches of Freedom, ele mostrou com clareza perturbadora o poder de moldar símbolos para influenciar comportamentos de massa sem que o público percebesse. Nos Estados Unidos dos anos 1920, um período marcado por transformações sociais e pelas primeiras ondas do feminismo, ele captou com precisão o desejo crescente por liberdade e igualdade. Contratado por uma fabricante de cigarros que queria expandir suas vendas com as mulheres, Bernays não promoveu o produto diretamente. Em vez disso, ele fez algo muito mais sutil e infinitamente mais eficaz. Durante um desfile de Páscoa em Nova York, organizou uma ação brilhante. Contratou mulheres influentes para marcharem fumando em público, um gesto até então considerado inapropriado. A imprensa, previamente instruída, noticiou a cena como um ato de protesto espontâneo por igualdade. Foi uma jogada de mestre. O cigarro, antes tabu, ganhou o status de símbolo de liberdade, abrindo caminho para um mercado milionário. Ao redefinir o significado de um gesto comum por meio de narrativas cuidadosamente construídas, Bernays mostrou como a propaganda pode reescrever hábitos sociais inteiros sem recorrer à lógica ou à transparência. Em Crystallizing Public Opinion, ele escreveu: o estudo sistemático da psicologia das massas revelou as potencialidades do governo invisível pela manipulação dos motivos que atuam no homem em grupo. Esse governo invisível não se impõe com violência, nem com ordens diretas. Ele cria desejos, crenças e narrativas que parecem naturais e espontâneas, mas são cuidadosamente plantadas em nosso inconsciente coletivo. No mundo atual, é fácil perceber que certas forças, presentes na mídia, na cultura popular e nas redes, parecem estimular formas específicas de identificação em grupos, e isso não é por acaso. Quando um indivíduo se dissolve na multidão, algo fundamental se perde: a capacidade crítica. Como advertia Freud, um grupo é extraordinariamente crédulo e aberto à influência. Não possui faculdade crítica. Erich Fromm, em Fuga da Liberdade, apontou que, para escapar da angústia de pensar por conta própria, muitos preferem a segurança da conformidade, entregando-se, voluntariamente, a ideias sutilmente impostas. Este é o cenário perfeito para a aplicação de uma estratégia tão antiga quanto eficaz, utilizada até hoje como ferramenta de controle: dividir para conquistar.
ao fragmentar a população com base em coisas como raça, classe, religião, gênero ou ideologia, algo sutil, mas poderoso, acontece. As dinâmicas da psicologia de grupo entram em cena, tornando o diálogo racional entre esses blocos quase impossível. Cada lado passa a enxergar o outro não como interlocutor, mas como inimigo. O resultado é um ciclo que se retroalimenta. O atrito entre os grupos aumenta, o diálogo se rompe, a polarização se intensifica. Quanto mais as pessoas se afastam, mais dependentes se tornam de suas bolhas, mais vulneráveis às narrativas que confirmam seus vieses, e menos capazes de perceber o que está realmente em jogo. Enquanto isso, quem move as engrenagens do sistema permanece fora do campo de visão. O que torna essas estratégias tão eficazes não é apenas sua astúcia política, mas algo muito mais profundo, difícil de controlar, quase ancestral. Erich Neumann, em As Origens e História da Consciência, explicou que a mente humana evoluiu lentamente a partir de uma forma tribal de existência, onde o indivíduo era apenas uma função do grupo, sem senso de autonomia ou reflexão pessoal. Ou seja, a capacidade de pensar por si mesmo, de escolher com base na consciência e não apenas no instinto coletivo, é uma conquista recente na história da humanidade. E como toda conquista recente, é extremamente frágil. Sempre que abrimos mão desse esforço, seja por medo, por conveniência ou por identificação cega a um grupo, voltamos a operar num modo primitivo, instintivo, reativo e facilmente manipulável. Como vimos, por trás das estratégias mais eficazes de manipulação, raramente encontramos convencimento por lógica ou argumentação clara. O que realmente move as massas não são ideias bem estruturadas, mas símbolos, emoções e impulsos inconscientes. E entre todas essas forças invisíveis, uma se destaca pelo seu poder paralisante: o medo. No próximo vídeo, vamos explorar como o medo, essa importante emoção primitiva, tem sido usada ao longo da história como instrumento de controle, submissão e obediência. Por que ele continua sendo uma das ferramentas mais eficientes para manter as pessoas cativas, mesmo quando acreditam estar livres? Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Para se aprofundar no tema, confira os links dos livros na descrição. Ao comprar por eles, você apoia o crescimento do canal e nos ajuda a continuar espalhando boas ideias.